Jeremias, capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me um Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: O que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. E virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra ele os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte e por coluna de ferro, e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias, capítulo 2. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça achavam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito.
Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos contenderei. Pois passai as ilhas de Quitim, e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede, se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e aterrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm águas. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos de Leão rugiram sobre ele, levantaram a sua voz e fizeram da sua terra uma desolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofe e de Tafne te quebraram o alto da cabeça. Porventura não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beberes a água de Sior, e que te importa a ti o caminho da Assíria para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos. Quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto e baixo, de toda a árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-te. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como vide estranha? Por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Como dizes logo, não estou contaminada, nem andei após os Baalins. Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste, dromedária ligeiras, que anda torcendo os seus caminhos. Jumenta montês, acostumada ao deserto, que conforme o desejo da sua alma, sorve o vento. Quem a deteria no seu cio? Todos os que a buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Evita que o teu pé ande descalço e a tua garganta tenha sede, mas tu dizes, não há esperança, porque amo os estranhos, após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Ele e os seus reis, os seus príncipes e os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pau, tu és meu pai, e à pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto. Mas no tempo da sua angústia dirão, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que contendeis comigo? Todos vós transgrediste contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, temos determinado, não viveremos mais a ti. Porventura esquecesse-te a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias.
Porque ornamentas o teu caminho para buscares o amor? Pois até as malignas ensinastes os teus caminhos. Até nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes e necessitados. Não cavei para achar, pois se vê em todas essas coisas. Ainda dizes, eu estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Por que te desvias tanto mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Também daquele sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou a tua confiança e não prosperarás com ele. Jeremias capítulo 3. Eles dizem, se um homem despedir sua esposa e ela o deixar e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitas amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos e vê, onde não te prostituístes. Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia. Mas tu tens a fronte de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não chamarás por mim dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudestes. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias. Viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo o monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fizer tudo isso, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi, e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. E contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse, já a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado norte, e dize, volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendestes os teus caminhos aos estranhos debaixo de toda a árvore verde, e não deste ouvido à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos despojei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião. E dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor, nem lhes dirá, ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém. E nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno,
Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia: como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável e a excelência a herança dos exércitos das nações? Mas eu disse: tu me chamarás meu pai, e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente se houvesse comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e nas multidões das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em vossa vergonha e cubra-nos a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Jeremias capítulo 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás: vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça. E nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitação de Israel, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Anunciai em Judá e fazeis ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião. Fugi, não vos detenhas, porque eu trago do norte um mal e uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor dos gentios. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isto, cingi-vos de sacos, lamentai e uvai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucedeu naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse eu: ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste grandemente a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhes até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízo contra eles. Eis que virá subindo como as nuvens, e os seus carros como a tormenta, e os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Porque uma voz anuncia desde Dan, e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Lembrai isto às nações, fazeis ouvir contra Jerusalém que vigias vem de uma terra remota, e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá, como os guardas de um campo
estão contra ela ao redor, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te fizeram estas coisas. Esta é a tua maldade, e amargosa é, que te chega até o coração. Ah, entranhas minhas, estou com dores no meu coração, o meu coração se agita em mim. Não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco. Já não me conheces, são filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Observei a terra e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinha a sua luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo e todos os outeiros estremeciam. Observei e eis que não havia homem algum e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada. De todo, porém não a consumirei. Por isto lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disto. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fugiram todas as cidades, entraram pelas matas e treparam pelos penhascos, todas as cidades ficaram abandonadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos, em vão te faria bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz como a de uma mulher que está de parto, uma angústia como a de que está com dores de parto, do primeiro filho. A voz da filha de Sião ofegante que estende as suas mãos dizendo, ó, ai de mim agora, porque já a minha alma desmaia por causa dos assassinos. Jeremias capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, viva o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes juntamente quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumaram. Multiplicaram-se as suas apostasias. Como vendo isto te perdoaria, teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos meus muros e destruí-os, porém não façais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque são do Senhor, porque aleivosidamente
se houve contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram: não é ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada nem fome. E até os profetas serão como vento, porque a palavra não está com eles. Assim se lhes sucederá. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavras. Eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha. Eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação robusta, é uma nação antiquística, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são poderosos. E comerão a tua cega e o teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortificadas, em que confiavas, abatê-las-ão a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que quando disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes dirá, como vós me deixaste e servisse a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouves. Porventura não me temereis a mim? Diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna que ele não ultrapassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a ultrapassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelam-se e foram-se. E não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva à temporã e à tardia, ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põe armadilhas com que prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano, e por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, estão nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam o direito dos necessitados. Porventura não castigaria eu por causa destas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que farei ao fim disto?